Amém. Eu quero pregar a vocês hoje à noite sobre a história por trás da história do Natal, assim como eu coloco aqui no slide para os irmãos. O texto base é Gênesis 3,15. Alguém se lembra de cor do que está lá em Gênesis 3,15? Eu vou dar um presente para aquele que lembrar. Não vale olhar no celular nem na Bíblia. Alguém lembra mais ou menos o que está lá em Gênesis 3,15? 5 segundos. Tem que falar o versículo inteiro. Não, já estragou tudo já. Mas o importante é que vocês lembraram. Porém, isso aí, vocês lembraram. A palavra de Deus a Eva, a Adão e Eva, mas principalmente a ela, sobre as consequências do pecado dela. E sobre as consequências de um Deus que é graça, que é amor, que é justiça e que é bondade. Eu falava disso na escola bíblica dominical e repito agora: o nosso Deus não nos ama, o nosso Deus não é justo, o nosso Deus não nos trata com bondade. A Bíblia não diz que Deus ama, a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. É completamente diferente você dizer que Ele é o amor e dizer que Ele ama. Você ama, eu amo, nós amamos, Ele é o amor. Nós podemos em algum momento não amar? Sim ou não? Claro que sim. Há momentos em que não amamos, há coisas que não amamos. Mas quando dizemos que Deus é amor, é possível que Ele em algum momento não ame? É impossível, porque isso é o que Ele é a essência dEle. Ele é justiça, Ele é amor, Ele é bondade. Quando os seres humanos pecam, automaticamente caem dessa graça, mas Ele não deixa de ser quem Ele é. E para contar a história por trás da história do Natal, o meu objetivo principal é traçar o início daquilo que eu quero chamar de o pacto da graça. Um Deus que nos chamou para uma aliança, para um pacto. Um Deus que nos chamou para fazer conosco um contrato ou um testamento. São todos sinônimos. Contrato, aliança, pacto, testamento. Nós estamos acostumados com essas palavras. Nós abrimos a Bíblia no Antigo e no Novo Testamento. E essa palavra testamento está ligada ao pacto de Deus. E os pactos que Deus faz com a humanidade sempre são permeados, recheados, cobertos com a sua graça. Quando a gente pensa no modo como Deus se relaciona com a humanidade, a gente vê e imagina sempre um Deus que o tempo todo está lidando com a guerra que há na humanidade. Quando nós olhamos para a humanidade, o que nós olhamos é guerra e paz o tempo todo. Eu não falo só das nações, eu falo das famílias. Quando você para pensar na sua família, você pode dividir a sua família em momentos de guerra e paz, ou não? Quando você pensa na sua vida, você lembra da sua vida em momento de guerra e paz. Momento que você está bem, está em paz, momento que está aquela aflição. Quando você olha para o país, você vê momentos em que o país está tranquilo, mas momentos em que está um fervo, um turbilhão, um caneco de leite fervendo. Quando você olha para o mundo, há regiões em que estão estabelecidas a paz. Mas há regiões em que estão estabelecidas a guerra, e eles estão em profunda guerra, em profunda briga, em profunda aflição. Quando nós olhamos para a história da humanidade, entenda, a história da humanidade é dividida em guerra e paz, desde o início de tudo. Abra a tua Bíblia, eu quero começar agora a olhar sobre o início da paz. Lá em Gênesis no capítulo 2, versos 15 a 25. Em Gênesis no capítulo 2, dos versos 20 a 25, nós lemos o início da paz, o início da história da paz. E quando a Bíblia fala de paz, ela não fala de outra coisa senão do relacionamento que Deus tem com a humanidade. Agostinho de Hipona, no início das suas confissões, onde ele narra da sua conversão, ele diz que Deus nos fez para Ele. Deus nos criou para a gente ser dele, e o nosso coração não descansa em paz enquanto a gente não se encontra com Ele. O nosso coração continuará em guerra, em aflição, em sofrimento, enquanto o nosso coração não se encontrar com Deus, porque Deus fez o nosso coração para Ele.
mas quem somos nós? Isaías diz, somos o vermezinho de Jacó, somos a poeirinha, somos o nada. Agostinho, no início das suas confissões, diz a mesma coisa, nós somos como um bichinho, algo pequenininho, um vermezinho de Jacó, o bichinho de Israel. São expressões de Isaías, são expressões do próprio Deus por meio do profeta. Quem somos nós? A expressão de Davi no Salmo 8, quando ele diz, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. A lua, as estrelas, tudo que o Senhor criou. Quando eu olho para o homem, que é o homem para quê? Para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Essa é a expressão que deve estar no nosso coração, e essa é a lembrança. Deus nos fez para Ele. A gente nunca vai ter paz enquanto a gente não estiver junto dEle, enquanto o nosso coração não voltar para Ele. Veja como era no início de tudo. Gênesis 2, a partir do 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. E o Senhor lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. E deu nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Irmãos, não havia guerra, havia paz, não havia pecado, havia comunhão, havia homem, havia mulher, haveriam filhos, haviam animais, haviam aves, haviam peixes, haviam plantas, havia tudo, e tudo era perfeito. O dilúvio ainda não havia mudado a ordem do mundo. O dilúvio ainda não havia criado todas as imperfeições geológicas que existem no mundo. Tudo era perfeito. Se nós somos capazes de olhar para esse mundo e vermos tanta perfeição, imagine no Éden. Imagine quando Deus havia acabado de criar e todas as coisas eram absolutamente perfeitas. Imagina um relacionamento de um homem com uma mulher perfeito. Nenhum de nós aqui sabe o que é isso, e nem saberá. Imagine o que é um homem perfeito em sua alma, uma alma sadia, uma qualidade de vida. Não havia morte, ele não se preocupava com morte, ele não se preocupava em ficar doente, ele não se preocupava com nada, tudo era perfeito. É até difícil de a gente imaginar, porque a gente está tão acostumado com a doença, com a expectativa da morte, com a iminência da briga, que a imaginação de um mundo perfeito traz a ideia de um mundo chato. A gente meio que se acostumou com toda essa confusão, e é por isso que alguns dizem: eu prefiro ir para o inferno, porque lá vai ser mais parecido com esse mundo do que o céu. Porque a ideia de algo pleno, perfeito, santo e bom está absolutamente distante de nós, mas era maravilhoso. Ninguém chorava, não havia dor, não havia morte, não havia guerra, não havia pecado, até que o mal entrou no meio da humanidade. O mal não entrou nos rios, o mal não entrou nos animais, o mal não entrou nas estrelas, o mal não entrou em nenhum outro ponto da criação, senão nos seres humanos. E para ser honesto, entrou nas mulheres. Começou em vocês. Mas depois os homens pioraram, mas começou aí, foi atrás da Eva, e a serpente chegou a ela, e o texto nos mostra o início da guerra. Onde nasce a guerra na humanidade? Onde nascem os problemas na humanidade? Onde nascem as desgraças na humanidade? Nascem todas
serpente. Não na mulher, aquele que fala mulher aí, né? Vocês imaginaram coisa errada. Na serpente, na cobra, que não é a mulher. Gênesis 3, versos 1 a 7 diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, Gênesis 3, 1, está logo na sequência: não comereis de toda a árvore do jardim? É assim que Deus disse? Essa é a pergunta que a serpente fez para Eva, que o diabo fez para Eva. O que Deus falou? Não pode comer? E a mulher respondeu no versículo 2: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Veja, irmãos, o que está acontecendo aqui é um debate teológico. A serpente está debatendo com a mulher em torno da palavra de Deus. O que Deus disse? Deus disse isso. Não foi isso que Deus disse. O que Deus disse foi aquilo. Você já se viu em momentos assim? Conversando com algum amigo, com algum parente, de repente alguém tocou no assunto de Deus, no assunto religião, e aí você fala aquilo que você pensa, aquilo que você aprendeu, de repente a outra pessoa vem e diz: não é assim, é assado, e aí fica aquela discussão, quem é que está certo? É um ou o outro? Um debate teológico, um debate bíblico. Aqui foi o primeiro debate bíblico da história, porque eles giraram, a Eva e a serpente, em torno do que Deus havia dito. Quem é que ganhou o primeiro debate bíblico da história? A serpente. Porque o texto diz no verso seguinte, no verso 6, que vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Perceba, portanto, que havia no coração deles pureza, perfeição, alegria, mas agora o que resta é tristeza. Eles agora descobrem coisas que antes não haviam descoberto, e onde há pecado, onde há desobediência, onde há rebeldia, existe tristeza e existe possibilidade de tragédia. Preste atenção, quando você não pecou, mas o pecado está na frente, está diante de você, e você está pensando em pecar, a tragédia ainda não aconteceu, e tudo parece muito bom, mas a hora que você prova do pecado, entenda, você está na iminência, você está por um fio de uma tragédia. Ainda que ela não aconteça naquele exato momento, porque não aconteceu na vida de Eva e nem de Adão. Ela come do fruto que não era para comer, ela oferece ao marido, o marido come também, rebeldemente diante de Deus também. E aí, eles morreram? Não, eles não morreram. Aconteceu alguma desgraça? Caiu um raio na cabeça deles? Não. Um elefante saiu correndo e pisou com a sua pata em cima deles? Não. Aparentemente nada de desgraça aconteceu naquele momento. Assim é com a gente também. Quando nós escolhemos para um pecado, naquele exato momento o que nós provamos é de uma coisa boa, porque o pecado é bom, como toda rebeldia é boa, aparentemente boa, imediatamente satisfatória, mas o que vem logo em seguida é dor, é tragédia, é só questão de tempo. Escolha pelo pecado, faça a tua decisão, prove daquilo que parece bom, mas aguarde, porque a tragédia virá na hora de Deus. Pode ser que ela demore 1 ano para chegar, pode ser que ela demore 10 anos para chegar, pode ser que ela demore uma vida inteira para chegar, e você imaginou que Deus não levou em conta, mas uma hora ela chega, e aí então vem o início da morte, o início da sua alma, que não se aguentará de sofrimento e tristeza, por ver as consequências daquela maldita escolha, que lá atrás você fez pensando ser tão boa, tão inofensiva, mas que agora estão destruindo o seu coração. Veja as consequências. A primeira consequência do pecado na vida de Adão e Eva, em Gênesis 4, a partir do versículo 8, nós lemos assim: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E disse o Senhor a Caim, verso 9, onde está Abel, teu irmão?
E ele respondeu: eu não sei, acaso eu sou o tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por toda a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Qual foi a consequência do pecado? Qual foi a consequência da escolha que Eva fez? Qual foi a consequência daquela maldita escolha que Adão fez de comer aquele maldito fruto que não era para comer? Uma decisão tão boba, por algo tão bom, algo aparentemente tão satisfatório, tão gostoso, tão delicioso, que traria tanto prazer para Adão e Eva. E entenda, o pecado traz prazer, o pecado traz satisfação, mas atrás do pecado vem a dor, vem a morte, vem a tragédia. Portanto, não se iluda, achando que se Deus aparentemente não fez nada, nada vai acontecer. Na época de Caim e Abel, quando os filhos de Eva já estavam crescidos, um se levantou com ciúmes e raiva do outro e matou. Foi o primeiro assassinato da história, que aconteceu dentro da primeira família da história. Você já imaginou isso acontecendo na sua casa? Um irmão que mata o outro irmão, um irmão que planeja o assassinato do outro irmão, um dos seus filhos planejando o assassinato do seu outro filho, e vai lá e faz o que escolheu. Irmãos, é o único exemplo bíblico que a gente tem de tragédia na família por conta de uma maldita escolha que os pais fizeram? Não. Lembra de Davi? Quando Davi escolheu ter um caso com Batseba, ele era casado, mas ele viu a Batseba tomando banho e falou: eu quero aquela mulher para mim. Mandou trazê-la, ela era casada, forçou-a, ela engravidou, ele matou o marido dela e ficou de boa? Aparentemente ficou, até que quando aquela criança nasceu, o que aconteceu? A criança morreu. Isso trouxe alegria para o coração de Davi? Não, isso trouxe profundo sofrimento, não só para o dele, mas para o de Batseba também. Por que aconteceu essa tragédia na vida de Davi? Por que um dos seus filhos matou um outro filho? Um irmão matou um outro irmão, filhos de Davi. Por que um dos irmãos estuprou uma irmã, família de Davi? Porque Davi, em alguns momentos, fez decisões erradas, escolha pelo pecado. Aparentemente vai ficar tudo bem no início, mas por trás de todo o pecado, há uma consequência que às vezes demora, mas quando vem devastando tudo. É como um tsunami, que retira as ondas e fazem com que o mar pareça calmo, mas que quando vem destrói tudo. Não brinque com Deus, não brinque com o pecado, não brinque com a verdade de que Deus te criou para Ele, para o prazer nele. Não destrua a criação dele, não mude a ordem das coisas, não tente fazer diferente aquilo que Deus fez. Mas Deus não criou o homem para o sofrimento. Por mais que o homem tenha escolhido pelo mal, por mais que o homem tenha escolhido pelo sofrimento, pela desgraça, Deus não mudou. Nós escolhemos pelo pior, mas Deus não deixou de escolher pelo melhor. É agora então que eu peço que você abra sua Bíblia comigo em Gênesis 3,15. Se você está sem Bíblia, abra no celular, não dependa daqui da projeção, ok? A projeção é para um ou outro que não trouxe Bíblia, projeção é para às vezes um visitante que veio sem Bíblia, mas traga sempre a sua Bíblia, faça anotações, olhe aí no seu celular algum lugar, é bom que você assim o faça. Em Gênesis 3,15 a gente lê o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse é o texto principal do meu sermão, esse é o texto que eu daria um presente para quem lembrasse. Porém inimizade entre ti e a mulher. Está falando da serpente, mas está falando das cobras, irmãos? Está falando das cascavéis, das jararacas, das sucuris? É lógico que não, está falando do diabo, que possuiu esse animal. Deus criou os animais que rastejam, a serpente é uma delas. Satanás possuiu aquele animal, e o animal falou com ela. Não é a única vez na Bíblia que animais falam, há momentos em que o Espírito Santo possui animais. Vocês lembram de um pelo menos? Quando a mula de Balaão falou com Balaão, melhor dizendo, jumenta, não é?
Quando o diabo possuiu essa serpente, e Deus dá uma palavra para essa serpente, Deus está falando com os demônios. Haverá uma inimizade entre os demônios e os descendentes de Eva. Quem são os descendentes de Eva? Olha para o seu lado que você vai ver um monte. Portanto, desde o início há uma inimizade entre os demônios e os descendentes de Eva e os descendentes de Adão, entre todos os nós. E aí então o Senhor diz a ela, entre a tua descendência e o seu descendente. E aí ele foca em um dos filhos de Eva, que pisaria na cabeça da serpente e destruiria o seu poder e a eficácia do seu veneno no seio da humanidade. E é isso que tem acontecido até os dias de hoje. Essa promessa foi refeita ao longo de todo o Antigo Testamento. O descendente da mulher viria para destruir o que a serpente começou, o que os demônios começaram, espalhando a desobediência, a rebeldia, fazendo com que os homens duvidassem da palavra de Deus, até hoje, eu diria até aqui dentro, até dentro do nosso coração. Mas será que é assim? Mas por que é assado? Até hoje o veneno da serpente está dentro de nós, a dúvida, o questionamento e a rejeição da palavra de Deus. Quando nós damos as costas à palavra de Deus, nós estamos sofrendo as consequências do veneno, que ainda está em todos nós, dessa antiga serpente, que veio para nos separar de Deus, que veio para nos fazer questionar a palavra de Deus, que veio para injetar em nós dúvidas sobre a existência de Deus, o amor de Deus. Foi isso que a serpente fez com Eva, e Eva acreditou na serpente, mais do que no próprio Deus. Se Eva foi capaz disso, imagine se você não será. Enquanto estivéssemos em guerra uns com os outros, guerra contra Deus, Deus faria com que o descendente da mulher nascesse, para nos libertar do sofrimento da guerra dentro e fora de nós, a guerra nos nossos corações, a guerra no meio da humanidade. E enquanto nós estivéssemos guerreando, enquanto nós estivéssemos vivendo uma guerra no nosso coração, o descendente da mulher nasceria. E no dia que o descendente da mulher nascesse, ele destruiria o efeito do veneno. É como se Deus estivesse trazendo o antídoto contra aquele veneno. É como se Deus estivesse criando um meio para inocular, para isolar, para destruir, para impedir a morte que viria por meio daquele veneno. Jesus Cristo é o descendente da mulher, o seu sangue é o remédio, e é o que nos livra dessa guerra dentro de nós. Deus fez isso por meio de um pacto, que na Bíblia é chamado de pacto da graça, em que Deus entra num pacto com a humanidade, em que Deus diz quais são as partes dele nesse pacto, e quais são as nossas partes. É um contrato, é uma aliança, é um testamento. São vários os termos usados para a mesma coisa. E nesse pacto de graça, Deus estabelece que daria o Filho, Ele daria as promessas, Ele daria os dons, Ele daria as alianças, Ele daria o perdão, Ele daria a purificação, Ele daria um novo coração, Ele daria uma nova vida, Ele daria uma vida eterna, Ele daria a ressurreição final, Ele daria o trono do Filho dEle, no qual estas pessoas se assentariam na glória celestial. O pacto da graça é a história por trás da história do Natal. Por que Jesus nasceu? Por que o Filho de Deus veio ao mundo? Bem, na sequência, nós lemos sobre a promessa que foi reafirmada pelos profetas, vários deles, mas talvez a mais conhecida seja essa que está em Isaías 9:6. Vamos ler todos juntos? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A promessa do menino, a promessa do descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, assegurou a esperança no coração dos israelitas por milênios. Assegurou a esperança no coração de Adão e Eva. Quando eles tiveram Caim, será esse. Quando tiveram Abel, será esse.
quando tiveram Sete, depois o Enoque, depois outros e outros e outros e outros e outros. Quando vem Noé, quando vem Abraão, quando vem Moisés, quando Davi, sempre houve a esperança, será esse o descendente da mulher? Sempre houve uma expectativa quanto à vinda do Messias, e enquanto ele não chegasse, eles deveriam crer e esperar, crer e esperar, crer e confiar, até então que um anjo apareceu em Belém a Maria e disse o seguinte sobre o nascimento do descendente de Eva, lá em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, não Belém, Belém foi onde ele nasceu, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? E respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Nasceu então o descendente de Eva. Nasceu então aquele que foi a promessa de Deus em Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 é o proto-evangelho, é o pré-evangelho, é o evangelho no ventre, é o evangelho ainda na raiz, a árvore não nasceu, é a primeira vez em que Deus fala de uma maneira graciosa, porque mesmo nós, como seres humanos, ali representados em Adão e Eva, mesmo eles dois, tendo pecado e dado as costas a Deus, não foram eles que depois de pecarem, colocaram a mão na cabeça e disse: Deus, nós pecamos, Senhor, não vá embora, não se ausente, nos visite, perdoe-nos. Não, eles souberam o que fizeram, eles viram o erro, por isso eles cozeram folhas de figueiras e se cobriram. Curiosamente, Deus veio e perguntou para Adão o que ele tinha feito, porque ele representa a família, ele chefia, mas a família é o cabeça do lar. Por isso Deus não perguntou para Eva, Deus perguntou para ele: por que ele não cuidou dela? Por que ele não protegeu espiritualmente? Por que ele não negou a comer também do fruto? E ele bota a culpa na mulher, bota a culpa em Deus, ele faz tudo errado. E aí então Deus mata um animal, arranca a pele daquele animal e faz roupas e veste Adão e Eva. Deus foi o primeiro a realizar um sacrifício animal. Deus foi o primeiro a fazer uma roupa e cobrir Adão e Eva. Interessante isso. Um animal teve que ser sacrificado para que Adão e Eva permanecessem na presença de Deus. O sacrifício sempre esteve no meio do relacionamento entre a humanidade e Deus. Interessante que mesmo assim eles não se arrependem naquele primeiro momento. Ao longo da história nós vemos isso se repetindo. Abel oferece o quê? Caim oferece o quê? Filhos de Adão e Eva. Caim oferece dos frutos do campo, mas Abel traz um animal sacrificado. Deus se agrada de qual sacrifício? De qual oferta? Da de Abel. Isso encheu o coração de Caim de raiva para que ele matasse o seu irmão. Beleza, acabou aí. Quando acaba lá na frente, Noé faz a mesma coisa. Abraão sacrifica um animal. Aliás, ele tinha esperança de que quando ele subia com Isaac, seu filho adolescente, o monte Moriá, para sacrificar no topo do Moriá o próprio filho dele, porque Deus disse a Abraão: se você me ama, você vai matar o seu filho, e o sacrifício do seu filho vai ser a prova de que você me ama. E Abraão falou: vamos lá, com o coração doendo.
No meio da subida, o menino perguntou para o pai: pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, a faca, está aqui as pedras para fazer o altar, mas onde está o animal do sacrifício? O que é que Abraão falou? Deus proverá. Quando eles chegam lá: pai, onde é que está tudo? Deus proverá. Eu não sei como é que foi, mas Abraão colocou o moleque em cima da lenha. Abraão levantou o ferro, e a hora que ele ia descer no pescoço de Isaque, um anjo, com a voz de Deus, gritou dos céus: não faça isso, Abraão, porque agora eu sei que você me ama mais do que tudo. E aí então o que Abraão vê logo atrás do altar, no meio de uns arbustos? Um cordeiro. Então os dois vão lá e pegam aquele cordeiro e sacrificam. O que isso simboliza? Mais à frente, cerca de 400, 500 anos depois, meio século depois, quando Deus dá a lei a Moisés, praticamente os 5 primeiros livros da Bíblia, 500 anos depois, no meio de tudo aquilo está presente sempre um sacrifício. Nós que não temos como nos livrar das coisas erradas que fazemos, Deus tira o nosso erro e culpa outro. Culpa outro, joga a nossa culpa em outro, mata esse outro, para que a gente fique livre de culpa. Você pode questionar o amor de Deus, você pode questionar o modo de Deus agir, mas isso Ele faz por amor a você. E se você questiona, você deveria questionar até a vinda de Jesus, porque Deus fez isso com o Filho dele. O Filho dele veio, Deus tirou a sua culpa, a minha culpa, o teu pecado, o meu pecado, juntou tudo, colocou em Jesus e o esmagou na cruz, o moeu, que é a expressão lá em Isaías 53, na cruz. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar até a morte. Para quê? Para que nós tivéssemos paz. O que você fez para ter paz com Deus? Você fez nada, Ele fez tudo por você. Mesmo nós decidindo o tempo todo o erro, Ele quis, desde Gênesis 3,15, dizer: eu vou mandar um descendente, Eva, eu vou mandar um filho para você, e um descendente de Eva destruirá tudo isso. Esse é o Messias, esse é o Cordeiro de Deus, que o anjo Gabriel agora anuncia para Maria, dizendo: o ente que está dentro de você foi concebido por obra e por poder do Espírito Santo. A concepção foi poder do Espírito Santo. A virgem conceberá e dará um filho, e ele se chamará o Senhor Salva. Yehoshua ou Yeshua, o Senhor Yahvé salva. Jesus, esse é o nome dele, o Senhor salva. O Senhor vai salvar. Ele prometeu e Ele está cumprindo. Ele salva. Jesus significa isso, o Senhor salva. Salvou e continuará salvando. O que é que essa mulher faz? O que é que essa adolescente chamada Maria faz? Ela vai correndo, ela sobe uma região montanhosa, montanhas, e vai encontrar uma parente dela, uma mulher que já estava meio de idade, para anunciar o fim da escravatura, o fim da guerra, o fim do sofrimento. Quando Maria então sobe essa região montanhosa, acontece o seguinte, Lucas 1, 39 a 45, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Irmãos, vocês lembram do que o anjo falou para Maria? O anjo falou para Maria o seguinte, a gente leu agora há pouco: a tua parente Isabel, que todo mundo diz ser estéril, que já está velhinha, que ninguém mais acredita que vai ficar grávida, ela está grávida de 6 meses, vai até lá, seria primo de Jesus. Vocês lembram de quem que ela estava grávida? Do João Batista, que batizou Jesus, 6 meses mais velhos que Jesus. Maria foi para lá, quando chegou lá em cima, Maria já grávida de Jesus, mas a barriguinha nem aparecendo ainda, chegou lá, a prima dela, provavelmente prima, Isabel, já estava com o barrigão de 6 meses, Isabel fica cheia do Espírito, o João Batista se mexe na barriga de Isabel. Você imagina que interessante, que bonito deve ter sido isso.
E ela, possuída do Espírito Santo, no verso 42, ela exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Isso Isabel, porque no fundo ela sabia de quem estava no ventre de Maria, era o descendente de Eva. Era a promessa de Gênesis 3,15, era a esperança de Israel, era o prometido dos profetas, era aquele sobre quem os reis falaram, os profetas falaram, os sacerdotes falaram, estava ali, na barriga da priminha dela, adolescente, que disse: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Um exemplo para todos nós, Maria. E no verso 43 nós lemos: e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Veja, o meu Senhor, ele era um embriãozinho ali na barriga dela, mas já era o Senhor, porque ela, Isabel, sabia quem estava no ventre de Maria. É o Criador do mundo, o Criador do universo, aquele que disse: haja luz, aquele que disse: hajam as estrelas, sol, lua, hajam os animais que rastejam, que correm, que voam, que nadam, aquele que disse para os mares: até aqui vocês virão, daqui não passarão, aquele que fez o ser humano do pó da terra com as suas mãos, esse Criador agora estava no ventre de Maria. Dá para entender isso? E aí então, continuando o texto, verso 44, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Gente, quando Maria visita Isabel e abraça Isabel, este é o abraço do fim da escravidão. Tenta imaginar essa cena. Irmãos, essa é uma cena que eu gostaria de pedir para Deus no céu deixar eu ver. Eu acho que Ele vai deixar. Eu acho que Ele é capaz de fazer isso. O dia em que Maria foi e abraçou Isabel, aquele foi o abraço do fim da escravidão. Ali elas estavam juntas, só elas duas. Ninguém imaginava. Mas aquele foi o abraço, acabou. É o fim da guerra, é o fim de todo sofrimento. Deus enviou aquele que Ele prometeu, Ele nascerá e Ele levará sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores, os nossos pecados. Como em todo o pacto, como em toda a aliança, sempre há duas partes, Deus e nós. É interessante que quando se fala de testamento, e nós estamos aqui no Novo Testamento, testamento para valer, alguém tem que morrer. Também há morte nesse testamento, nesse pacto, nessa doação. Quando há um testamento e alguém morre, há uma herança que é recebida. Curiosamente, quando Deus faz um pacto, estabelece um testamento e alguém morre, Ele deixa-nos uma herança. Sabe qual é a herança que Jesus deixou para você? A salvação, a justiça, a vida eterna. E tudo o mais que nós recebemos, as bênçãos de Deus. No pacto de graça que Deus faz conosco, Deus demonstra que desde o início da humanidade, Ele vem procurando trazer a paz. Desde o início Ele quer trazer a paz para aqueles que criaram a guerra. Desde o início Ele quer estabelecer no nosso meio, nos nossos corações, a vida. Enquanto a gente foge dEle, enquanto a gente dá as costas para Ele, o tempo todo Ele quer nos dizer: acordem, alerta, escutem, abram os olhos. Eu quero dar paz a vocês. Eu não quero que vocês vivam aflições, eu não quero que vocês vivam a guerra que vocês vivem. Não é por falta de alertas, não é por falta de convites, é porque o nosso coração é duro, é porque o nosso prazer pelo pecado é muito maior do que o gosto que a gente tem por Deus. A gente gosta de Deus, mas a gente adora o pecado. É por isso que as nossas costas estão o tempo todo voltadas contra Deus, sua palavra e a obediência, e a gente é tão rápido para desobedecer, é tão rápido para mentir, é tão rápido para cobiçar, é tão rápido para murmurar, é tão rápido para fazer o que é errado. É por isso que a gente dá tanta cabeçada e sofre tanto. Desde Adão e Eva somos assim, nós somos descendentes de Adão e Eva, nós somos filhos de Adão e Eva, mas com o nascimento do descendente de Eva, Deus quer estabelecer um novo Adão, um segundo Adão, e agora Ele quer que nós sejamos filhos desse segundo Adão, filhos de Deus, renascidos, revividos, pessoas com um novo coração.
Deus e os anjos nos céus aguardaram muito tempo para cantar as palavras que eles cantaram no nascimento de Jesus. Vocês lembram? Lucas 2, 13 e 14, lê-se assim: e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Irmãos, uma milícia celestial, isso significa uma multidão de anjos enchendo o céu. Só os pastores que pastoreavam de noite, lá em Belém, viram isso. E era de noite porque estava calor, provavelmente, portanto, não foi dezembro, porque em dezembro essa região é fria, e nenhum pastor cuida das ovelhas no campo, nas vigílias da noite. Essa é uma garantia que a gente tem, que Jesus Cristo não nasceu em dezembro. Ele pode ter nascido em maio, pode ter nascido em agosto, pode ter nascido em setembro, mas em dezembro, de dezembro a fevereiro, setembro, outubro, novembro, até fevereiro, muito provavelmente não, porque os pastores não fazem isso aqui. Não importa a data, não importa o dia, o que importa é que haja no meu e no seu coração o que tem no coração de Deus e desses anjos. Nós precisamos louvar a Deus, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e é Ele quem nos liberta, é Ele quem nos dá uma nova vida e uma nova história, é Ele quem acaba com a guerra, é Ele que traz a paz para dentro do nosso coração. Glória a Deus nas maiores alturas, cantaram os anjos. Quantos séculos, milênios, esperando para cantar essas palavras, e agora o menino nasceu. E paz na terra entre os homens. Preste atenção nessas últimas palavras: paz na terra entre os homens. Deus quer te dar a paz. Deus quer que você viva a paz. Se a sua vida é um inferno, o problema é seu. É porque você quer o inferno, porque você tem buscado o inferno, porque todas as suas escolhas apontam para o inferno. No dia que você parar de ir para o inferno, de escolher as coisas infernais, de tomar as decisões que o inferno ama, você saberá o que é paz. No dia que você der as costas para tudo aquilo que o inferno atrai, e o teu coração, o teu peito, os teus olhos, os teus lábios, a tua face estiver focada nele, no descendente de Eva, você terá paz na sua vida. Se a tua vida é um inferno, é porque você tem dado as costas para o príncipe da paz. Você não vê ele na sua frente, você vê o pecado. Você não quer Jesus, você quer o pecado. Você não quer obedecer a palavra, você não quer saber da palavra, você quer o pecado. E aí você pergunta: por que a minha vida é uma desgraça? Por que a minha vida é uma guerra? Por que a minha vida é um inferno? Você entendeu hoje à noite? Você entende por que a guerra? Por que a tristeza? Por que o inferno? Por que o sofrimento? Por que a dor? É porque o nosso caminho tem sido nessa direção. Dê as costas para isso, dê a meia volta, faça uma conversão de fato e passe a focar, a olhar para Jesus e suas palavras, e você verá que a paz de Deus inundará o seu coração, como as águas inundam o mar, como as águas inundam um poço, a teu corpo se inundará com essa água viva, com essa paz. Não vai acabar os problemas, tua família não vai mudar, tuas doenças não vão mudar, o emprego não vai mudar, você vai mudar. O teu coração, tua vida, você como um vaso ou como um copo que antes estava vazio ou cheio de coisas podres, agora se encherá de coisas boas. A água da vida estará aí. Você não terá mais guerras, você terá paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo e eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Por que é que você não tem paz, será, na sua vida? Deus desde o Éden quer trazer paz à humanidade. Deus desde o Éden tem entrado em alianças com a humanidade. A última é a nova aliança que Jesus faz conosco por meio do seu sangue. Por que é então que nós não temos a paz? Você consegue imaginar a razão do inferno na nossa vida? É porque nós estamos olhando para o inferno e estamos caminhando para lá. Deus quer te dar a paz, e é por isso que o descendente da mulher nasceu. Ele precisa nascer e reinar no seu coração,
para que você tenha essa paz. Ele precisa nascer e reinar para que você tenha essa paz. Que Deus, por sua graça, possa nos conceder isso, para que a gente viva essa alegria e possamos contar para o mundo, como os pastores fizeram, como os magos do Oriente fizeram, como José e Maria fizeram, como os anjos fizeram, que seja na nossa vida também. Amém.